Quais são os 5 principais erros cometidos pela Igreja Católica, começando pelo quinto lugar? Bom, a Igreja Católica tem cometido vários erros ao longo dos séculos. Porém, nomeando apenas cinco, eu começo com a doutrina da infalibilidade papal. Segundo a tradição católica, o Papa, quando fala ex cátedra, isto é, no exercício da sua função, ele não erra. Quem estuda um pouco de história da Igreja percebe que muitos papas fizeram ações contrárias não só à Bíblia, mas contrárias às ações deles mesmos, o que mostra que eles, como qualquer outro seres humanos, erraram e muitos erraram feio. Em quarto lugar, Em quarto lugar, um dos principais pontos debatidos na Reforma Protestante por Martinho Lutero, João Calvino e tantos outros foi a questão da Santa Ceia. Segundo o pensamento católico, quando o padre ora pelos elementos da ceia, isto é, o pão e o vinho, estes se tornam literalmente no corpo e no sangue do Senhor. Porém, pregar isso é dizer que Cristo está sendo sacrificado a cada momento em que participamos da ceia. Portanto, a tradição protestante condena a doutrina da transubstanciação, e nós entendemos os elementos da ceia apenas como elementos simbólicos que apontam para uma realidade. em terceiro lugar, A Igreja Católica inseriu ao longo da história da Igreja 7 livros a mais. Se você pegar a Bíblia protestante, tem 66 livros, na católica tem 73. Estes livros que a Igreja inseriu correspondem a 7 livros do Antigo Testamento. O que é interessante é que Jesus não fez menção a estes livros e nem os judeus ortodoxos aceitam esses livros, como Judite, Baruque, 1º e 2º Macabeus. São livros históricos, mas não canônicos. em segundo lugar, Em segundo lugar, uma doutrina muito prejudicial à igreja, a doutrina do purgatório. Segundo o pensamento católico, o purgatório é um lugar intermediário. Não é o céu e também não é o inferno. Então, aquela pessoa que não é tão ruim assim iria para o purgatório purgar e pagar os seus pecados, sendo queimado durante algum período de tempo. E depois, essa pessoa, ao pagar o pecado no purgatório, essa pessoa seria salva. Isso contradiz o ensino bíblico de que apenas por intermédio do sacrifício de Cristo podemos ser salvos, jamais pelo nosso próprio sacrifício. e para você, qual é o principal erro da Igreja Católica? Antes de falar do principal erro da Igreja Católica, eu vou pedir para você que não me segue ainda, possa me seguir e deixar o seu like para fortalecer o canal. O principal erro da Igreja Católica, no meu entendimento, é a veneração a Maria e os demais santos. Segundo os católicos, Maria e os demais santos podem interferir no mundo em que vivemos por meio de suas intercessões. Só que Paulo escreve a Timóteo dizendo que só há um intermediador entre Deus e os homens, a saber, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor é suficiente. Por isso que os reformadores pregaram solos Cristo, apenas Cristo como nosso único Salvador. Mas para você, qual erro a Igreja Católica comete e que eu não comentei? Comente aqui.